Eu decidi reagir a esse vídeo porque alguns dos meus alunos tiveram resultados de mais de 20 mil reais, alguns de mais de 30 mil reais no primeiro lançamento, com poucas vendas, tá? E se sentem frustrados, se sentiram frustrados. O marketing digital não é para mim, tendo faturado 30 mil reais. E aí eu decidi reagir a esse vídeo que tem tudo a ver com essa sensação de frustração, essa sensação de que mesmo dando certo, as pessoas acham que não deram certo. E talvez não seja só com meus alunos e não seja só com o Eurília, mas isso esteja acontecendo com você também. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu geralmente acelero o vídeo numa velocidade de 1.50 a 1.40 para o vídeo que a gente vai assistir. Ele é longo, eu vou colocar algumas opiniões e algumas reflexões. Então o vídeo, para não ficar ainda maior, eu coloco ele numa velocidade um pouquinho, fora do normal. Antes da gente começar, eu tenho que te fazer aquele pedido. Se você ainda não é inscrito, vai se inscrever agora no Sucesso do Plano A. E se você tem uma conta no Instagram, não deixa de me seguir no acervo.sucesso do Plano A ou no @sucesso do Plano A. Bom, você vai ver aqui na tela, durante o vídeo, os dois arrobas do Instagram. Me segue lá, tá? Sem mais delongas, agora sim, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Então esse vídeo aqui é para ser um divisor de águas aqui nesse canal, em antes desse vídeo e depois desse vídeo. Então, para você que já me acompanha, já me acompanhava e quer saber o que aconteceu nos últimos 8 meses, no último ano da minha vida e como é que eu vim parar aqui, fica ligado nesse vídeo aqui até o final. E para você que tá chegando aqui agora, fica ligado também para você conhecer um pouco da minha história, um pouco do que eu trago aqui, um pouco do que eu trago nesse canal e as verdades que importam para mim nesse momento, que circundam toda a minha comunicação e tudo que eu acredito e tudo que eu posso agregar com vocês através de compartilhar da minha própria vida, das minhas próprias experiências. Tudo isso começou antes desse canal nascer, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, quando eu entendi que a vida comum, o caminho comum que a vida nos traz, que a sociedade nos traz, que o sistema nos traz, não servia para mim. Eu vi que eu jamais seria feliz e teria sucesso se eu simplesmente seguisse o caminho comum, estude numa boa escola, consiga uma boa faculdade, consiga um bom emprego, que você será realizado, rico e feliz. Algumas pessoas já conhecem a minha história, mas agora não importa. O que importa é que todo o meu crescimento até chegar nesse momento de eu entender que aquele caminho não ia seguir para mim, mais ou menos aos meus 18 anos de idade, hoje eu tenho 23, é que eu nunca tive uma vida realmente livre. Eu sempre... Eu vou ser o que eu mais critiquei a minha vida inteira, tá? A primeira coisa, ele descobriu aos 18 e agora aos 23, né? Eu sou mais velho que ele, agora que eu descobri isso. Idade não quer dizer muita coisa não, tá certo? Nem só a questão de experiência, porque tem muita gente com 23 anos que teve muitas experiências, mas não ter os olhos atentos, por falta de experiência, por falta de vivência, ou do ambiente que vê, ela não consegue aprender com as experiências. Por isso que algumas coisas se repetem. Mas não é isso que eu quero falar. Por muito tempo, eu sempre me revoltei com as pessoas que não me davam crédito por eu ser muito jovem. E eu ainda sou muito jovem, só tenho 28 anos. Mas vamos ver, o que esse rapaz de 23 anos tem para ensinar pra gente. O que ele descobriu que vale a pena aí. Vamos ver. Eu me sentia preso nas minhas próprias emoções, preso na minha própria cidade, preso na minha própria falta, na minha falta de dinheiro, falta de perspectiva, na minha faculdade, no meu emprego. Eu me sentia um ninguém, eu me sentia fraco e isso me fazia me sentir preso. Ele falou aqui, a problemática que se fala muito, de o caminho comum, Estude, faça uma boa faculdade, consiga um bom emprego. Mas o problema não está nisso. O problema está em todas as coisas por trás do que te leva a cada uma dessas ações. E muitas das vezes é o ambiente de onde a gente vem, As pessoas que nos cercam, muitas das vezes os nossos pais, ou a pessoa que nos cria, que nos imputa uma grande pressão, uma grande cobrança, uma orientação muitas das vezes equivocada. Eu sempre volto a esse exemplo do meu pai, Amo meu pai de paixão, não estou falando isso de forma filho que tem rancor, não. Mas eu hoje percebo que um erro do meu pai foi dizer, tanto para minha irmã e para mim, que a gente tinha que tomar muito cuidado com o nosso primeiro emprego, porque isso ia definir o que a gente ia fazer pelo resto da vida. E realmente, por muitos anos, muitas gerações, isso foi uma grande realidade. Então, a pressão de qual vai ser o meu primeiro emprego, porque é isso que eu vou fazer pelo resto da vida. E até hoje, se eu não me pego atento, eu tô caindo nessa falastrice. Às vezes eu quero fazer alguma coisa e eu penso, mas e se eu decidir na metade do caminho que não é isso que eu quero fazer pro resto da vida, sabe? E daí, sabe? Hoje eu entendo que eu posso testar, eu posso me permitir avaliar, viver uma experiência para ver se é isso que eu quero realmente, Então a gente tem que conseguir separar bem o que é trabalho do que é carreira.
E às vezes entender que em determinados momentos da vida, para você se capitalizar, para você conseguir recursos financeiros, para arcar com as responsabilidades, para financiar suas metas e sonhos, você não vai conseguir trabalhar com aquilo que você quer, com aquilo que você almeja. Às vezes você vai ter que trabalhar com o que tem. E sem glamourizar. É por isso que também ficou muito fácil vender esse glamour de ser empreendedor, de sair da corrida dos ratos. Não, porque você é um grande corajoso. Você saiu da carteira assinada para virar motorista de aplicativo, se tornou empreendedor de si mesmo. Muitas das vezes a pessoa se tornou empreendedora de si mesmo porque ouviu desses gurus, certo? E entrou no discurso que precariza as formas de trabalho, né? Eu entrei nessa linha aqui dessa advogada, mas é só para te falar sobre isso. O problema não está no processo que vendem. Ah, não, a corrida dos ratos. E pelo visto aqui o que ele vai falar é o que eu falo sempre. Saiu da jornada dos ratos para entrar na gaiolinha dos hamsters, no labirinto, no laboratório, sabe? Onde as pessoas vão te jogando para onde elas querem. Agora você não é só mais um ratinho na corrida dos ratos. Você simplesmente é domesticado. Certo momento da minha vida, eu encontrei uma possibilidade de você trabalhar, né, e ser nessa vida diferente do sistema comum, que seria o empreendedorismo. Aos meus 18 anos de idade, eu comecei a empreender em busca de uma só coisa, na verdade. E essa coisa que eu buscava, hoje, para mim, nesse momento atual de vida, com a consciência atual que eu tenho, eu entendo exatamente o que eu procurava. Até pouco tempo atrás, até os vídeos antes desse aqui, que inclusive eu vou deixar todos os vídeos antigos aqui, eu não vou tirar nenhum vídeo, apesar daquilo não me representar mais tão bem quanto já me representou no passado. A verdade é que esses vídeos sou eu também. É uma parte de mim do passado, que ainda carrego aqui dentro do meu coração, dentro do meu peito, todas as experiências e aprendizados disso. E vou fazer uma outra observação. Ele não faz isso porque ele é corajoso e etc e tal. Não. Faz parte da estratégia desse novo personagem que ele está criando aqui, certo? Até mesmo para te dar base para o antes e depois, sacou? E é o que eu falo muito, né? As pessoas eles falam, Matheus, você fala mal do marketing multinível e fez parte dele. Ué. Se eu não tivesse feito, aí as pessoas vão falar, mas que autoridade, que embasamento você tem, vivência você tem para falar do marketing multinível. Então é aquilo, o cético ele sempre vai achar uma forma de rebater os argumentos, né? E nesse caso aqui, né, ele vai falar mal do marketing digital, mas ele não ficou rico através disso? Gente, faz parte. E aí volto, né, da linha do anterior, né, para conseguir concluir bem, eu vou me repetir muito nesse vídeo. O erro está em você estudar, fazer uma boa faculdade, arrumar um emprego? Não, o cara ficou milionário, pelo menos é o que ele fala, e acredito que tenha ficado sim. Eu acompanhei ele por um período, não é porque eu tenho asco de alguns tipos de posicionamento como eu tinha desse rapaz aqui na internet, que eu não vou assistir, até mesmo para eu poder ter base para o que eu vou falar, eu tenho que ver com os meus próprios olhos, ouvir com os meus próprios ouvidos e filtrar com o meu filtro. E não simplesmente acreditar no que as pessoas estão falando por aí. O problema não tá, gente. Não tá em você seguir o caminho comum de arrumar um emprego, ter uma carteira assinada, ganhar um salário. O problema não tá aí. Tu vê, o cara ficou milionário e ao mesmo tempo não foi isso que realizou ele. Pelo visto é isso. O vídeo é esse, né? Que bom que eu tô um pouco diferente agora, que bom que eu aprendi com todas aquelas experiências, que bom que eu vivi intensamente daquele jeito. Que na época eu acreditava que era o melhor caminho e eram as melhores crenças. Bom, o que eu buscava, quando eu comecei a buscar tudo isso, buscar empreender, buscar ser rico, buscar ser reconhecido, buscar ser alguém, era nada mais, nada menos do que liberdade. Eu queria ser livre para fazer o que eu quisesse, quando eu quisesse. E não só isso, eu queria ser livre de mim mesmo e dos meus próprios pensamentos, que a minha adolescência inteira falavam para mim que eu não era bom o suficiente, que eu não era ninguém e que eu não ia dar conta. E que eu era só mais um. Em busca de fugir desses pensamentos, eu queria me tornar o cara. Eu queria me tornar o cara mais importante que eu conhecia. Eu queria vencer a tudo e a todos e ter tudo aquilo que ninguém fosse capaz de ter. Eu queria me destacar de todos e de toda a sociedade em busca de fugir daquele pensamento de que eu não era bom o suficiente e ser o top. Então você não queria liberdade, você queria ser melhor que os outros. Isso é muito diferente de liberdade. Até porque liberdade, você não precisa de nada disso. Você simplesmente é livre. Você não precisa pedir permissão, você não precisa de títulos, porque você é livre disso tudo. Faz sentido isso? É claro que a gente entra naquela, mas não tem como você ser livre se você depende de... Vamos botar aqui, se você depende da saúde pública, né? Porque você fica refém.
Mas a mesma coisa, dependendo da quantidade de dinheiro, se você parar pra pensar, você nunca vai ser 100% livre. Porque o dinheiro ele não compra tudo, absolutamente tudo. Porque existem outros fatores também. Pode acontecer de você ter muito dinheiro. Isso eu vejo, tá? Isso eu não tô falando de achismo, não. Por conviver com gente muito rica. Muito rica. E ver que não é só o dinheiro que compra. Às vezes você tem que ter influência. Você precisa conhecer as pessoas certas. Às vezes você precisa de uma herança que não é financeira, que vem da tua família. Entendeu? O melhor. E o fato é que nessa caminhada eu consegui ser bom em muita coisa, eu consegui ser top e o melhor em muitas coisas, de acordo com várias opiniões e a minha própria opinião em vários momentos. Mas o fato é que ao longo desse caminho, quanto mais eu tinha, menos eu me sentia capaz. E aí volta a dizer de liberdade. Liberdade não depende da opinião de ninguém. Liberdade é liberdade. Sabe? É tão louco assim, eu acho que lúdico, né? Utópico. Não dá pra... A gente tem as definições das palavras, né? O que é liberdade no dicionário? Mas não são as opiniões das outras pessoas. Se você depende da opinião das outras pessoas, você não é livre. O que é realmente liberdade, né? Quanto mais alto eu chegava, mais eu via que a escada ainda era muito maior. Eu nunca estava bom o suficiente, grande o suficiente. E aqueles pensamentos, aqueles sentimentos voltavam a me assombrar. Voltavam a me fazer me sentir pequeno. E aí volto a dizer, eu falei que eu vou me repetir nesse vídeo, gente. O problema não é você seguir o sistema tradicional, tá vendo? O cara tinha mais, quanto mais ele tinha, mais ele queria ter. E isso não acontece com quem tem um emprego, isso não acontece com você que atende clientes, que não é empregado, né, do formato padrão, com ali CLT, que não tem, vou melhorar. Você não tem uma carteira assinada, né? Você não tem um único cliente, você tem contratos, você tem vários clientes. Porque tem essa, eu sou empreendedor, tá, beleza, então, vou dizer desse jeito. Você é um trabalhador, e que eu quero te dizer, se você parasse de trabalhar agora, ficasse 2 anos, 5 anos sem fazer o que você faz, atendendo as pessoas que você atende, os negócios que você atende, como é que ficaria a sua conta bancária, né? Então, você parar para pensar o que ele está falando aqui. O cara conseguiu sair vamos dizer, da CLT, foi para o negócio multimilionário, que trouxe para ele o mesmo problema, a mesma crise existencial. Entendeu? Achava que eu precisava ganhar mais dinheiro, achava que eu precisava ter um carro melhor, achava que eu precisava ter mais reconhecimento, mais fama, mas tudo isso me trazia, no final das contas, para o mesmo lugar. E aí tu vê que é um problema do capitalismo, cara. Eu não vou falar anticapitalista, não. A gente tem que analisar os problemas. Tanto o cara que tem um emprego, como o cara que é dono da empresa. Um quer ser melhor no seu meio social, no seu âmbito profissional. E não estou falando de ser o melhor profissional, não. Estou falando de ter o melhor carro, de fazer a melhor viagem, de ter a melhor história para contar. Porque isso, tudo é isso, né? Estou gravando um conteúdo para criar uma aula sobre isso. História. É tudo sobre história. Que história você quer contar? Você quer contar a melhor história. Então, às vezes, você compra um carro muito caro, que é um lixo, mas para você é a melhor história porque, né, você pagou mais, você teve mais dinheiro. E às vezes o carro é horrível. Você faz uma viagem lixo, mas porque é uma viagem de grande status, você tem uma ótima história para contar. Tudo se resume à história, se parar para pensar. Eu ainda não sou bom o suficiente. Talvez esse aqui seja o primeiro vídeo desse canal, que eu não tô preocupado se ele vai ficar bom o suficiente, se ele vai reter o suficiente, se você vai acreditar em mim ou não, se você vai comprar minha ideia ou não. Não ligo. Talvez esse, inclusive, seja o primeiro vídeo desse canal, que eu tô realmente sendo sincero, eu não tô seguindo nenhum script, eu não tenho nenhuma equipe de bastidor aqui, a não ser um cara maravilhoso chamado Áureo, filmando aqui pra mim tudo. Eu não planejei esse vídeo, eu não escrevi o que eu tô falando, eu tô simplesmente aqui disposto a abrir meu coração com você que já me conhece e você que ainda não me conhece. Fato é, segui esse caminho do empreendedorismo, busquei riqueza, busquei grandeza, descobri filosofias que me ajudaram a crescer, filosofias como Napoleão Hill, vários outros autores que falavam pra mim aquilo que eu não aprendi. Eu li muito e aplico muitas coisas que os livros do Napoleão Hill falam, sabe? Mas eu descobri umas paradas aí nos últimos anos e venho vendo a veracidade dos contrapontos que colocam e sei não. Pesquise Napoleão Hill, a fraude. Complicado, hein? Essas falácias que a gente vê do marketing digital e sabe o que tá na moda agora de bater nos coaches. Então,
Pesquisa aí. Em casa, de que o sucesso era construído e que eu poderia ser quem eu quisesse. E naquele momento, tudo que eu queria ser era o melhor do mundo. Eu já te expliquei por quê. Em determinado momento, mais ou menos aos 19 anos de idade, eu descobri o marketing digital, eu me apaixonei pelo marketing digital, o mercado de lançamentos. Eu já tinha um talento, um dom e um gosto por venda, então eu decidi ali começar a agenciar pessoas, coproduzir pessoas, vender o produto de outras pessoas através de estratégias de marketing. Naquele momento, eu acreditava que marketing digital, que técnicas de venda, de marketing, de persuasão e muitas vezes manipulação era um caminho, era um segredo para a riqueza infinita, para o sucesso absoluto e no final das contas para aquilo que eu te falei que eu sempre buscava e provavelmente é o que você busca, que é a felicidade e realização. Então me tornei cara do marketing. E importante aqui, tá? Fazer uma observação. Ele tá fazendo a mudança de posicionamento dele, agora com uma pessoa mais consciente, né? Arrependida de um certo posicionamento e tal. Mas por quê? A gente vê que esse é o movimento em 2022, 2023, que é o ano que esse negócio da pandemia, a gente acabou com a minha cabeça em relação a anos. 2023, né? Aqui ele gravou em 2022. Que trouxe, até mesmo a pandemia trouxe isso, né? Pra gente fazer a repensada do que realmente importa, do que realmente a gente precisa levar em consideração, porque a gente quer pra nossa vida, qual legado a gente quer deixar, né? E na época que ele descobre o marketing digital, eu vivi essa época também. Eu comecei no marketing digital, estudar ele em 2014. Eu falo um pouco da minha trajetória, né? E, nossa, 9 anos, cara, já. E quando eu comecei, o marketing digital ele era mais camaradagem, as pessoas se ajudavam mais. A cultura naquela época era um ajudar o outro. Em 2016, ali mais ou menos, o negócio começou a ficar mais agressivo e se vendia uma facilidade, sabe? Um marketing que é o que ele falou aqui, o que ia mudar a vida das pessoas, fazer as pessoas saírem da corrida dos ratos e todo esse glamour dos 7 milhões de reais hoje é 100 mil reais, é verdade, o Érico Rocha vende 100 mil reais em 6 dias, que ele fala. Mas na época era 7 milhões de reais em 7 dias, etc e tal. E todo mundo falava de psicologia positiva, mas uma positividade tóxica, né? E é o que ele conheceu aqui. Nessa época também, valia-se tudo, né? 2016. Aí 2018 ele já é a época que martelava agressivo, porque o marketing digital ele começou a sofrer uma grande concorrência do marketing multinível. Né? E eu surfei essa onda aí, né? Porque eu trabalhei com o nicho do marketing multinível, foi ali minha ascensão em resultados, porque eu atendi as empresas que queriam posicionar melhor as suas lideranças no mercado, né? Então o marketing digital ele ficou muito agressivo ali. Aí começou essas ideias de quem quer faz, quem não quer dar uma desculpa, como realmente você está comprometido com os seus sonhos, parará, pererê, e aí começaram-se a confundir a técnica da persuasão com a manipulação, a qualquer custo, tá? Vender a qualquer custo. O melhor que eu pudesse ser, aprendi todas as técnicas, comecei a me lapidar, estratégias, comecei a lançar pessoas, tudo isso nos bastidores do canal que nem existia. Comecei a lançar experts de vários nichos diferentes, comecei a ter sucesso, vendi ali no meu primeiro lançamento mais ou menos 15 mil reais, venda bruta, tá? De toda a campanha de venda ali, 20 e poucos mil reais, o terceiro a gente conseguiu bater a marca dos 100 mil reais em vendas naquela campanha de lançamento para o meu cliente. A grana que vinha para mim era uma parte disso, eu quero que isso fique muito claro, eu não quero criar mais nenhuma ilusão nesse mercado, que já cria muita ilusão, vaidade, do faturamento, É o que às vezes até mostro no Instagram, né? Às vezes as pessoas me mandam, é mentira esse resultado aí. Mas eu não tô falando que o resultado é meu. É o resultado que eu gerei pro cliente. Que foi o último que eu compartilhei. 30 milhões de reais de vendas em um mês. Mas eu não falei o que o cliente vende. Eu não falei a realidade dele. Eu só falei o resultado, né? Falei ali os números de metas diárias, a meta alcançada, o quanto faltava. Eu não falei o produto que ele vendia, quem era o cliente, a pessoa... Mas eu deixei claro que não era eu. Aquilo ali era um trabalho que eu fiz para um cliente, resultado de um cliente. Mas as pessoas já falaram que eu estava falando que eu tinha faturado 30 milhões de reais, que eu tinha botado esse dinheiro no bolso. Então é muito do que as pessoas querem acreditar também, né? E aí até nisso entra a questão do marketing, né? Você aproveita esse terreno fértil para plantar as suas sementes. Fato, no último ano, 2021, a minha empresa vendeu em campanhas de venda Sparta Lançamentos, que era uma agência, que por sinal eu fechei, mas já eu te explico o que aconteceu e por quê. De fato, a gente vendeu mais de 50 milhões de reais pela internet em vendas. Isso quer dizer que eu ganhei 50 milhões de reais? Não tem nada a ver com isso. Quer dizer que uma porcentagem disso, mais ou menos 15%, veio para minha agência como faturamento bruto, a gente pagou custos de toda a empresa em cima disso, e sim, uma boa parte disso veio para minha conta sim. Então, enfim, consegui ganhar uma boa... Interessante que ele falou que 15% foi pro bolso dele, foi para a agência, uma parte disso foi para ele.
Tá. grana, mas já eu te explico o que isso me acarretou também. Bom, comecei lá aos meus 19 anos, comecei a ter alguns resultados, comecei a fazer um nome local ali entre os experts, comecei a pegar experts melhores, comecei a fazer campanhas melhores de venda, comecei a vender mais. Ali a minha agência era mais caseira, era eu e algumas pessoas, alguns sócios, outros funcionários que foi trocando ao longo do tempo. E aí em 2021 fundei a minha última agência, que foi a de mais sucesso, que foi Sparta Lançamentos. E a gente lançou grandes nomes no mercado, que você provavelmente conhece vários deles, mas não vem um caso aqui citado, depois você dá uma stalkeada aí no meu passado, você vai descobrir. E aí essa agência Sparta Lançamentos, ela me proporcionou aquilo que eu buscava, aquilo que eu acreditava que fosse me libertar, que era dinheiro, que era fama, reconhecimento, visibilidade. E como eu já te expliquei, a gente teve mais de 50 milhões de reais em vendas, múltiplos lançamentos milionários e multimilionários em uma campanha de venda, o que me trouxe muito reconhecimento dentro do meu nicho, dentro do meu mercado, muito respeito, e trouxe uma boa grana para quem estava comigo, uma boa grana pra gente também, pra mim. Sério, cara? E o problema de você dar muito certo na coisa que não é a certa é que às vezes demora pra você perceber que você tem que mudar de rota. Então, como eu já te expliquei, quanto mais eu crescia, mais eu me sentia menor, e mais eu me perdia nessa emoção, nesse vazio, nesse buraco, um vazio que eu jamais fosse capaz de preencher. E aí, 2021, ano passado, eu tô gravando nesse vídeo agora em 2022, eu fiz pela primeira vez o lançamento de tudo que eu tinha aprendido em termos de técnica, em termos de estratégia de venda. Eu lancei um curso que se chama Caçada, que inclusive até hoje é um curso muito bom, que gera resultado para todo mundo que aprende e aplica. E ao lançar esse curso, a gente teve quase 2 milhões de reais em vendas desse curso na minha primeira turma, isso foi em junho de 2021. Eu realizei um grande sonho, porque desde que eu comecei isso tudo, eu sempre quis falar para as pessoas, compartilhar minhas experiências, fazer a diferença na vida das pessoas, com aquilo que eu vivia. Só que realizar esse sonho, chegar nesse marco, né, de me tornar um professor, esse canal aqui também foi uma realização disso, me fez parar um pouco e revisar toda a minha vida, né, porque eu tinha chegado num ponto que eu desejava, então eu pude dar uma respirada e olhar para tudo que estava acontecendo, aonde eu estava e aonde eu estava entrando. E de repente eu vi que a maioria das coisas que circundavam minha vida, meus pensamentos, minha empresa, inclusive a minha mensagem, não eram as coisas realmente importantes para minha vida. Eu tinha um carro de luxo, eu tinha uma BMW 320i, zerada do ano, que eu fiquei muito feliz, ela me fez muito bem, me serviu muito, mas eu achava que ela era o meu sonho, quando não era. Eu nem sei porque que eu tinha. De repente eu me vi numa casa de 400 metros quadrados em Alphaville de São Paulo, pagando um aluguel absurdamente caro, que para mim não era tão caro lá na época. E hoje eu vejo que não era a casa que realizava a gente, uma casa grande, a gente se sentia realmente distante e vazio lá dentro. Hoje É importante, né? Eu falo novamente do capitalismo, cara. Quanto realmente dos seus desejos são seus e não simplesmente coisas que você quer pra poder falar pros outros. Ou seja, é desejo dos outros mesmo, sabe? Quantos dos seus sonhos são simplesmente fabricações do meio que você vive, não só o meio pessoas, o conteúdo que você consome na internet, principalmente. Você fica ali girando feed, vendo só a parte boa da vida das pessoas, acreditando que a vida de todo mundo é maravilhosa, só a sua não, sabe? As pessoas caem, por isso que também cai muito naquele papinho motivacional do quanto mais você quer, quanto mais você perde tempo querendo as coisas que você não tem, você deixa de agradecer pelo... E é verdade, né? Então fica muito fácil você até se sentir culpado por não valorizar o que você tem quando você conquista. inclusive eu tô Até porque é isso que retroalimenta o capitalismo. Você tem agora, mas precisa gerar demanda novamente, sabe? Precisa fazer a mesma pessoa comprar várias vezes o mesmo produto. O carro do ano, o celular do ano, a televisão do ano, sabe? terminando de construir aqui a minha casa, na minha terra, no meu sítio, já você vai entender que ela é muito menor que aquela casa, mas eu garanto que ela é muito melhor do que aquela casa. Eu tava no meio de pessoas que só falavam de dinheiro, só falavam de faturamento, um tentava mostrar que era melhor e maior que o outro, e eu também tava nesse jogo, querendo mostrar que eu era maior, que eu era melhor, que eu sabia mais, mas não era ali que eu realmente queria estar. Eu tava cheio de trabalho, eu não tinha tempo pro que eu mais gostava, que na época, e até hoje é a mesma coisa, que é a minha mulher, a Samantha, e os meus cachorros, né, que era o início da nossa família, eu não tinha muito tempo para cuidar deles, eu tinha que colocar alguém para cuidar dos cachorros, eu tava sempre correndo, eu sempre tava com alguma demanda, alguma coisa para entregar, né? Isso remete novamente à questão de liberdade. Cadê a liberdade? A liberdade de você poder... Porque também entra naquilo, né? Quais coisas mais importantes para você? Geralmente as pessoas falam família, tá? Mas no último ano, quanto tempo você realmente desprendeu para passar com a tua família? Sem se sentir culpado porque estava ali naquele lugar. Sem ficar se cobrando, eu poderia estar lendo um livro, eu poderia estar assistindo uma aula, fazendo um curso, eu tinha que estar fazendo alguma outra coisa, só por estar ali, sabe? A minha mãe me cobra muito, quando eu vou visitar meus pais, né? Que às vezes eu não interajo, eu fico mais tempo calado do que falando. E aí eu falo, mãe, eu tô aproveitando a presença de vocês, sabe? Eu tô aqui pra ouvir. Até mesmo porque tudo que eu falo pros meus pais, por não ter muito essa conexão, né? O que eu faço, porque pra eles eu não tenho um emprego de verdade. Então... sempre eu sou muito criticado, né? E aí aquele negócio, pra não ficar perdendo tempo também ouvindo crítica, você liga pras críticas, não, mas vamos falar a verdade, pô, você não quer passar
12 horas do dia que você passa quando você vai visitar seus pais só ouvindo eles falarem que o que você faz não presta, né? Se ligando ou não, porque eles vão falar, 12 horas tóxicas, vamos falar. Por quê? Você não quer estar ouvindo isso, seja dos seus pais, quem quer que seja. Você, né? Então, às vezes eu prefiro ficar calado, só ouvindo o que eles têm para falar mesmo, as histórias de como tem sido a semana, etc e tal, né? E aí você se pergunta, quanto realmente eu tenho passado o tempo fazendo aquilo que eu falo que é realmente importante para mim? Seja cuidar da tua saúde, sabe? Seja, se é estudar, estudando o que você quer, fazendo o que você fala que você ama, seja um hobby, seja um novo trabalho, uma nova carreira que você quer desenvolver. Eu sei que todas as pressões, responsabilidades, e é o que eu falo, né? A precarização, né? do trabalho, você às vezes poderia estar ganhando mais fazendo o que você faz, mas, enfim, o sistema faz com que você não tenha, e você tenha que dobrar a sua carga de trabalho para ganhar 2 vezes menos, 3 vezes menos do que você ganharia há 5, 10 anos. E aí você fala, eu tenho que desprender mais tempo e até mesmo para ter recursos, para poder dar uma vida melhor para as pessoas que eu amo, eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar mais, Matheus. E aí eu até entendo isso, mas nesse caso aqui, a pessoa é livre financeiramente, como é que ela estava usufruindo dessa liberdade? Então ela não estava livre realmente, sabe? Não é isso, né? Não é isso. Gerir uma empresa com 20 funcionários, que a gente chegou na Esparta, funcionários fixos, contratados, pagamento mensal. E, no meio disso tudo, um status para eu bancar, né? Um lugar que eu me coloquei que eu tinha que estar sempre bem, eu tinha que estar sempre lá em cima, eu tinha que estar sempre acertando, eu tinha que estar sempre energizado. De repente essa minha energia começou a cair, as coisas começaram a perder sentido do dia para a noite. E aí agora tu se pergunta, o cara milionário, com um negócio mega bem sucedido, digamos, a vida de sucesso, se cobrando desse jeito. E para quem cai nesse discurso e não chegou lá ainda, que está só começando, ou melhor, que já começou há muito tempo, mas está no status ainda de quem está começando. Vê quem começou agora surfando, né? O resultado, né? Muitas vezes o que eu recebo no Instagram é isso. Caraca, como é que você faz? Não sei o que, você passou por isso, de ver gente começando depois de você. Ele é bem mais novo que eu. Ele tem 5 anos a menos que eu, né? E ele teve resultado muito mais rápido do que eu, se for pegar a mesma idade ali. Essa comparação, sabe? E aí você para pra pensar, uma pessoa que não tá tendo resultado e cai nesse discurso de que todo mundo pode, que todo mundo... Imagina como é que não fica. Acabei de falar, né, sobre você parar pra não fazer nada e não se cobrar. Você parar e não se cobrar quando você tem resultados, você tem dinheiro que faz dinheiro pra você, ou uma quantidade razoável de dinheiro pra você ficar, sei lá, 6 meses de férias, é muito fácil. Agora, e pra quem não tem como parar um dia de trabalho? Sabe, a cobrança e aí você acaba se tornando uma pessoa vulnerável para esses discursos aí, cara. Sabe, desses gurus de marketing digital que vende para você um método para ficar milionário, rico do dia para noite, sabe? Eu comecei a despertar. Eu comecei a despertar um pouco mais do que eu era, mas isso começou entendendo o que eu não era. Comecei a olhar para toda a minha vida e ver o que não era eu, o que realmente não importava para mim. E tudo começou a perder sentido, porque eu tinha construído toda a minha vida, eu achava que minha vida era aquilo. Comecei a entrar meio que numa ansiedade incontrolável, na beira de uma depressão. Realmente eu estava perdendo o sentido de tudo, os meus funcionários, meus sócios, minha mulher não estava entendendo o que estava acontecendo e nem eu estava entendendo direito. Eu só estava entrando num buraco que estava aumentando e eu não fazia ideia de qual seria o fundo dele se eu sairia dali um dia. E foi aí que eu comecei a dar uma desacelerada, foi aí que eu comecei a dar uma sumida na internet, uma sumida das pessoas, eu precisava de um tempo para pensar. Nesse momento começaram a aparecer alguns mentores para mim que mudaram completamente a minha vida. Eu devo tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho hoje, que me dá muito mais felicidade e realização. Hoje eu considero que eu sou muito mais livre do que antes. Eu devo muito a essas pessoas. E aos poucos eu comecei a frear todo aquele trem pesado que eu tava só fazendo ele correr, acelerar, chegando num lugar que eu não sabia onde, não sabia porquê, não sabia nem quem tava dirigindo esse trem. Eu parei de jogar lenha no motor desse trem e comecei a frear ele com todas as minhas forças. Comecei aos poucos a parar tudo que não fazia sentido. Eu fui demitindo funcionários, eu fui reduzindo equipe, fui demitindo clientes, eu fui reduzindo as entregas, até que eu fui tendo cada vez mais consciência. Eu tava entrando nesse processo ainda, que durou mais ou menos 1 ano, por isso que só agora eu tô vindo aqui falar com você. E aí eu entendi que eu ia precisar realmente entrar na caverna. Em toda a jornada do herói, que é o momento que o herói, buscando provar a si mesmo, ele acha que ele é maior do que ele realmente é, ele tá perdido no seu ego, nas suas emoções, ele quer enfrentar o maior dragão e ele perde, ele apanha e ele morre ou quase morre. Mas é nesse momento que o herói realmente descobre, tem a oportunidade de descobrir sua verdadeira força. Esse momento é o momento que o herói some, tudo parece perdido e o herói, dentro daquilo, confrontando suas próprias emoções, confrontando seus próprios pensamentos e sentimentos, confrontando o seu próprio eu, tendo que se olhar no espelho e ver esse espelho quebrar na sua frente. O herói encontra
encontra de novo o mentor, mentores, e o herói, ele ou entra numa caverna ou sobe uma montanha, mas o fato é, ele tira um tempo para ele descobrir quem ele realmente é e seu verdadeiro poder. E eu entendi que eu precisava disso, eu precisava entrar na minha caverna. De repente eu me afastei de todo mundo, entreguei a casa em São Paulo, vendi meu carro, entreguei todos os últimos... Precisei dar um corte aqui na gravação porque eu tive que ir fechar a janela. Começou um dilúvio aqui no Rio de Janeiro e esqueci a janela aberta. Eu precisei ir lá no cômodo da casa para fechar a janela, beleza? Ele realmente é e seu verdadeiro poder. E eu entendi que eu precisava disso, eu precisava entrar na minha caverna. De repente eu me afastei de todo mundo, entreguei a casa em São Paulo, vendi meu carro, entreguei todos os últimos clientes, demiti todos os funcionários, encerrei o CNPJ da empresa, junto com todos os sócios, tudo consensual, todo mundo saiu feliz no final das contas. Peguei minha mulher, peguei todos os meus cachorros, coloquei no carro e falei, vamos pra caverna. Eu não sei onde isso vai dar, eu não sei quando isso termina, mas eu sei que eu preciso descobrir quem eu realmente sou e qual realmente é a minha força. Porque senão eu não sou ninguém, senão eu não consigo ter uma vida plena, eu não consigo ter uma vida que vale realmente a pena ser vivida, e muito menos consigo impactar a vida de outras pessoas. Eu vou viver uma ilusão e vou iludir outras pessoas pro buraco. E eu mesmo tinha me enfiado. A gente saiu de São Paulo, pegamos rumo aqui no Brasil, começamos a viajar, pegamos cachoeiras, a gente foi pra Chapada, a gente começou a ir pra algumas chácaras, e nesse momento entrou um grande mestre na minha vida, talvez o maior mestre da minha vida, que foi o cavalo. Eu me conectei de novo com o cavalo, uma coisa que tinha 11 anos da minha vida que eu não tinha contato. Isso me recordou, inclusive, parênteses, o único realmente sonho que eu já tive na vida, de verdade, eu tive com 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade. Sabe qual era esse sonho? Era ter um cavalo. E eu não podia ter porque a gente não tinha grana na época, minha mãe não tinha grana, o cavalo custa pra comprar e pra manter. E esse sonho morreu ali. Eu nunca tive meu cavalo, e de repente eu vi que eu tinha um carro que comprava alguns cavalos, e eu falava assim, que sonho é esse que eu tô tentando realizar aqui que não é meu? De repente, vendi meu carro e comprei 2 cavalos. E esses cavalos se tornaram os meus primeiros mestres. Por que o cavalo é um mestre? Infinitos motivos que não cabem nesse vídeo aqui agora. Eu falo mais isso no meu Instagram ou em outros momentos. Mas, resumindo... Lembra do que eu falei? Não, pra mim o mais importante é família. Quanto do seu dinheiro e tempo você tem desprendido pra sua família? Tipo, meu sonho era ter cavalo. E o cara... Meu sonho era ter um cavalo. Aí o cara... Sabe? Então, assim, quanto dos nossos sonhos, às vezes, estão mortos ou dormindo dentro da gente, e a gente está realizando metas e sonhos das outras pessoas sem nem perceber. Às vezes por uma pressão social, né? Para refletir sobre isso. Porque o cavalo ele é um animal de extrema sensibilidade, que ele se desenvolveu para poder sobreviver, um animal de fuga, e para ele sobreviver dos predadores ao longo desses 60 milhões de anos de evolução dessa espécie, ele teve que se tornar muito sensível, então o cavalo ele se tornou um espelho de tudo aquilo que para ele é um possível predador, como o ser humano. Quando a gente está em contato com o cavalo, ele espelha as nossas fraquezas, ele espelha o nosso inconsciente, ele espelha tudo aquilo que a gente não está enxergando, então se a gente enxergar, aceitar isso e mudar isso, a gente cresce. E aí lá estava eu, com os nossos 2 cavalos, viajando pelo Brasil, buscando onde seria o nosso lar. É engraçado, quando a gente realmente segue nosso coração, segue a nossa intuição, segue a nossa alma, o caminho realmente se abre pra gente. As coisas acontecem como tem que acontecer e entra uma força muito maior que você te ajudando a caminhar. De repente, o nosso caminho foi se abrindo. Eu fui entendendo melhor quem eu era, o que eu acreditava. Eu fui tendo uma visão clara de tudo que eu tinha feito e vendo como que eu poderia transformar tudo que eu aprendi de marketing, de vendas, em uma coisa muito mais real, muito mais efetiva, que libertasse as pessoas em vez de aprisionar as pessoas. Eu fui entendendo e fui tendo, inclusive, uma nova visão de marketing que eu vou trazer a partir de agora, a partir desse vídeo, para as pessoas. E a gente foi entendendo, eu fui entendendo o meu equilíbrio, o estilo de vida que eu realmente queria viver. E esse estilo de vida, ele englobava a natureza, ele englobava animais. Ele englobava, sim, também uma vida boa, uma vida confortável, né, com um certo nível ali de conforto, um carro bom, uma casa boa, um local bom, uma localização boa. Eu não fui pro outro extremo de virar vegano e entrar no meio da mata, esquecer o mundo e viver de plantação de banana. Eu entendi que a minha vida boa, ela seria a união entre a natureza e a cidade, a união entre o espírito e a matéria. Esse é o caminho que funciona pra mim. Então a gente encontrou uma chácara pra morar, que ela fica simplesmente 30 minutos de uma capital, de uma grande cidade que atende a gente em tudo que a gente precisa. Eu tenho um carro agora que realmente me atende, a gente foi de 2 cavalos para 10 cavalos, a gente construiu a casa dos nossos sonhos, e no meio disso tudo acontecendo, o universo trabalhando a nosso favor, Deus ou quem você quiser chamar, né, mas essa força maior, quando a gente dá abertura pra ela, as coisas acontecem como tem que acontecer. Nesse momento veio o nosso maior presente até hoje, meu e da Samantha, fruto do nosso amor, que foi a Isis, que é a nossa filha. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, inclusive filha, se você estiver assistindo esse vídeo aí, adulta, adolescente, criança, enfim, eu tô gravando esse vídeo porque você tá na barriga da sua mamãe. Você tá com 5 meses. A barriga tá começando a crescer, tá a coisa mais linda, você tá saudável, tá perfeita. E a gente tá muito animado, inclusive seu quarto aqui tá pronto, pintado. E o papai te ama e a mamãe também. E veio esse nosso maior presente, que é a Isis. Agora a nossa casa tá sendo construída, com o quarto dela e tudo perfeitamente acontecendo. Eu vou mostrar muito mais dessa nossa vida, desse nosso estilo de vida. A partir desse vídeo, você que tá assistindo enquanto eu lanço, vou mostrar muito mais disso tudo, porque agora tudo que eu quero, tudo que eu busco é viver uma vida real, uma vida de verdade, uma vida que vale a pena pra mim. Eu só busco compartilhar aquilo que faz sentido pra mim, compartilhar o que funciona pra mim, que me traz liberdade, traz uma vida boa, traz dinheiro, mas dinheiro com paz, dinheiro com propósito e traz o centramento que a gente precisa pra ser livre. Eu só quero compartilhar agora minha medicina, meu estilo de vida, minha cura, a nossa cura, Samantha também. Esse é o nosso momento. Esse vídeo não é um fim, ele é o início de uma nova era, uma nova fase, não só na nossa vida, mas eu enxergo o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com várias pessoas que estão despertando, acordando para a vida. É o início de uma nova era do mundo, o início de uma nova era do ser humano, o início de uma nova era do marketing digital, inclusive, você que está aqui me acompanha por isso. Eu tenho plena consciência de que muitas pessoas não vão entender. E aí fica aqui, ó, nada, não vou se conectar. Fica o que eu falei no último vídeo. Ninguém cria conteúdo por criar, tá, gente? Se a informação veio de graça, o produto somos você e eu. Ponto.
E aqui eu já entendi o que esse cara tá fazendo. Não tô falando que é mau caratismo, não. Ele vê uma lacuna no mercado. O marketing digital tá saturado de picareta. Tá chovendo pra caramba, tô falando. Tá realmente lotado de picareta. E a gente tá cansado disso. Então ele se mostra como quem? Pelo menos, dos que serão os revolucionários. Sacou? Basicamente é isso, é genial, sacou? É genial. Se afastar de mim, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Você que tá aqui, que tá sentindo aí dentro, aquela faísca, aquela fagulha, que é a faísca da verdade, que só tá reconhecendo a verdade que tá saindo daqui, e entrando aí na sua própria verdade, aquele sentimento que vem de dentro, aquela intuição, pra você que eu quero falar. Pra você que sabe e sente lá no fundo que a vida pode ser muito mais. E que quanto mais você busca, mais você encontra o que o mundo te traz, você entende que a vida é ainda mais do que isso, pode ser ainda mais do que isso. Você que continua nessa busca constante pela verdade, pela aquela paz interior, preenche aquele vazio, porque é aí que eu tô. E a diferença entre eu e você, talvez seja só porque eu tô um pouquinho mais na frente disso, eu descobri um pouquinho mais, mas eu continuo na mesma caminhada. Eu quero você aqui, se você quiser ficar, é que você compartilhe dessa mesma caminhada que eu estou. E eu prometo compartilhar com verdade, transparência e sinceridade tudo aquilo que eu estou descobrindo, que funciona, tudo aquilo que não funciona, tudo aquilo que eu encontro pra mim que traz vida, e tudo aquilo que também pode te trazer vida, pode te deixar um pouquinho mais liberto, um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais próspero e próximo daquilo que no final é só o que você quer, é o que todo ser humano quer. Sabe o que todo ser humano quer? No final das contas, se sentir um pouco mais feliz. Não importa. Ah não, eu não quero, eu quero ganhar dinheiro. Dinheiro pra quê? Pra comprar não sei o quê. Pra comprar pra quê? Ah, pra me sentir foda. Pra sentir foda pra quê? Pra ser um pouco mais feliz. Ah não, eu quero dinheiro pra mudar a vida da minha família. Pra quê? Pra ser um pouco mais feliz. Ah não, eu quero alcançar um cargo, uma meta, um reconhecimento, para que você seja um pouco mais feliz. E aqui eu trago para você o meu caminho, que tem me deixado um pouco mais feliz, um pouco mais liberto, que tem me dado resultados reais, duradouros, que tem me dado coisas que valham a pena receber. Então, não, eu não abri mão da vida, eu não abri mão do mundo material, eu não abri mão de nada disso, eu não tô refutando nada que eu falava, eu não tô trazendo nada mirabolante novo, sabe? Eu não tô trazendo nada de surreal aqui para você. Eu só tô te trazendo as minhas verdades, para que talvez, quem sabe, elas tragam você um pouco mais perto da sua verdade e elas te tragam um pouco mais perto pro teu centro, aquilo que é real, não para aquilo que te seduz, não aquilo que é ilusório, mas aquilo que te liberta. Porque, meu amigo, só o que é real, só a verdade é capaz de te libertar. Eu tô aqui pela liberdade. Eu tô aqui pelo ser humano, eu tô aqui por mim, eu tô aqui por você. Você que vai, vá com Deus. Você que fica, seja muito bem-vindo a uma nova era. Não se esquece de se inscrever no canal, você que não tá inscrito. E você que tá inscrito, não se conecta com nada disso, não esquece de se desinscrever do meu canal. Vai ser melhor pra nós dois. Comenta aqui embaixo o que chega aí, o que você sentiu aí, qual é a verdade sua que se conecta com um pouco do que eu trouxe aqui, que eu provavelmente vou ler todos os comentários com o coração aberto. Eu tô feliz que a gente tá entrando numa nova fase. Um beijo do Brabo. No final, um beijo do Brabo. É um personagem, né, gente? É um personagem. Não tô, é o que eu falei, não tô falando que é mau caráter ou alguma coisa, mas que é um personagem, é um personagem. Depois a gente reage a esse aqui, que eu acho que é a continuação, né? Ele lançou esse vídeo aqui que eu tô assistindo já tem 8 meses, e esse segundo aqui tem 5 meses. Depois a gente reage a esse aqui. Mas basicamente é um pré, né? Tá preparando o terreno pro que está por vir, né? Só quem é muito bobinho não entendeu isso. O lado bom de se trabalhar com marketing digital e ter trabalhado com os players com quem eu trabalhei, os top players com quem eu trabalhei, é que a gente entende o que é construído e o que não é, né? E o lado ruim é que você se torna um pouco cético. Ele pode estar sendo 100% honesto, realmente ter mudado. Mas até que se prova o contrário, a gente que sabe que as imagens que são feitas para ser veneradas dos gurus, né, do marketing digital, a gente sabe que é tudo fabricado. Então é complicado para quem vive do meio, quem vive no meio e convive com as pessoas, acreditar assim 100%, né? Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fica aqui a recomendação, assistir o vídeo na íntegra, né, do Euriller. E se você, como eu disse, caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora, vai deixar sua curtida e seu comentário nesse vídeo, ele é muito importante. E falando de coração aqui, ele é importante para mim porque eu gosto de ler o que as pessoas têm para falar, a sua opinião é importante para mim, tá? E eu quero conhecer a sua história. Talvez no comentário não seja o melhor lugar para você se expor dessa maneira. Então fica o meu convite para você me seguir nos meus Instagrams, @sucesso do plano A e no acervo.sucesso do plano A. O acervo é o meu perfil mais antigo, que um dia foi o Sucesso do Plano A, que existe desde 2014, onde eu construí uma audiência de mais de 8 mil seguidores. E no novo, né, o Sucesso do Plano A, eu estou construindo uma audiência do zero, renovando o público que existe lá, até mesmo documentando esse processo para daqui a pouco compartilhar com você.
Esse foi mais um vídeo, meu nome é Matheus Oliveira, o meu plano B é o sucesso do plano A, e a gente tem um encontro marcado em algum lugar da internet, eu te vejo lá.